jovem arrancado de sua terra ainda cedo, levado para um império estrangeiro, onde tudo ao seu redor era diferente. Novas leis, novos costumes, novos deuses. Ali, ele poderia ter se tornado apenas mais um nome esquecido entre milhares. Mas havia algo que ele se recusava a abandonar. Dentro de um império que controlava nações, ele começou a ocupar lugares inesperados. Diante de reis, diante de decisões que mudavam o destino de povos, diante de mistérios que ninguém conseguia explicar. E essa escolha o colocaria em rota de colisão com o próprio império. Enfrentaria reis, interpretaria sonhos, veria seus amigos serem lançados ao fogo. E chegaria o momento em que ele mesmo teria que encarar a morte. O nome dele era Daniel. E esta é a história de alguém que atravessou reinos, sem nunca se tornar parte deles. Judá ainda tinha muralhas, ainda tinha rei, e o templo ainda permanecia de pé em Jerusalém. Mas a liberdade já não era a mesma. O reino havia sido submetido à Babilônia. Sob o domínio de um império estrangeiro, tributos eram exigidos e decisões vinham de longe. Jerusalém continuava de pé, mas estava longe de ser livre. Foi nesse período que Nabucodonosor, rei da Babilônia, passou por Jerusalém. A cidade não foi destruída naquele momento, mas foi subjugada. E antes de retornar ao seu império, o rei tomou aquilo que desejava levar consigo. Parte dos utensílios sagrados do templo foi retirada e transportada para a Babilônia. Mas não foram apenas objetos que ele levou. Nabucodonosor ordenou que alguns jovens de Judá fossem escolhidos, capazes de serem treinados para servir dentro da corte babilônica. Entre aqueles jovens estava Daniel. Ainda muito novo, ele foi arrancado de sua terra e de tudo o que conhecia. Jerusalém ficou para trás, e sua própria família também. Não houve escolha, apenas partida. A jornada até Babilônia era longa. Dias se tornaram semanas. Cada passo o levava mais distante de casa e mais fundo em um mundo que não era o seu. Quando finalmente avistaram a cidade, Babilônia se erguia imensa diante deles. Muralhas gigantescas, portões monumentais, estátuas de deuses estranhos, um império poderoso o suficiente para conquistar nações. Daniel havia sido levado de casa. Agora, em uma terra estrangeira, começaria a verdadeira prova. Ao chegarem à Babilônia, Daniel e os outros jovens não foram colocados em prisões nem em campos de trabalho. Foram levados para dentro do palácio. O rei Nabucodonosor havia ordenado que aqueles jovens de Judá fossem preparados para servir na corte real. Rapazes inteligentes, instruídos, de boa aparência, escolhidos para serem treinados durante anos, até se tornarem úteis ao próprio império que havia conquistado sua terra. Entre eles estavam 3 que permaneceriam ao lado de Daniel: Hananias, Misael e Azarias. 4 jovens levados de Judá. 4 jovens tentando entender o novo mundo em que agora viviam. O treinamento começou imediatamente. Eles aprenderiam a língua da Babilônia.
Estudariam sua literatura, sua ciência, seus costumes. Seriam preparados para pensar, falar e agir como babilônios. E então veio a primeira mudança. Seus nomes foram alterados. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael tornou-se Mesaque. Azarias recebeu o nome de Abed-nego. Não era apenas um detalhe administrativo. Era uma tentativa de apagar suas origens e vinculá-los aos deuses da Babilônia. Mas o processo não parava ali. Todos os dias, refeições eram servidas diretamente da mesa do rei. Comidas refinadas, vinho, o melhor que o império podia oferecer. Aquilo era apresentado como privilégio, uma honra concedida apenas aos escolhidos da corte. Mas Daniel percebeu algo. Grande parte daquela comida era consagrada aos deuses babilônicos antes de ser servida. Participar daquelas refeições significava, de certa forma, participar também de rituais dedicados a divindades estrangeiras. Para muitos, aquilo não teria importância. Eles estavam longe de casa. Ninguém em Judá veria. Ninguém cobraria fidelidade ali. Mas Daniel pensava diferente. Em silêncio, ele decidiu que não iria se contaminar. Não faria alarde. Não provocaria conflito. Mas também não abriria mão do que acreditava. Com respeito, ele se aproximou do responsável pelos jovens e fez um pedido. Permita que eu e meus amigos não nos alimentemos da comida do rei, nem do seu vinho. O homem ficou alarmado. Foi o meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que vocês estão mais fracos do que os outros jovens, será a minha cabeça que estará em risco. Daniel ouviu. Ele entendia o perigo. Então, propôs algo simples. Peço apenas um teste. Durante 10 dias, dê a mim e aos meus amigos somente vegetais e água. Depois compare nossa aparência com a dos outros jovens que comem da comida do rei. Então decida conforme o que vir. Era um pedido arriscado para todos. Mesmo assim, o responsável concordou. Os dias passaram. 10 dias observados com atenção. E ao final daquele período, algo inesperado se tornou evidente. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego estavam mais saudáveis, mais fortes e com melhor aparência do que todos os outros jovens que se alimentavam da mesa real. Até que, em certa noite, tudo mudou. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Não era um sonho comum. Algo naquilo o perturbava profundamente. Ao despertar, a sensação de urgência permaneceu. Pesada, inquietante. Ele sabia que havia recebido uma mensagem importante. Algo que dizia respeito ao futuro. Algo que não podia ser ignorado. Mas havia um problema. Ele não conseguia lembrar do sonho. Quanto mais tentava, mais a memória lhe escapava. Restava apenas a inquietação e a certeza de que aquilo tinha significado. O tipo de significado que nenhum rei podia se dar ao luxo de ignorar. Na manhã seguinte, Nabucodonosor convocou todos os sábios da Babilônia. Magos, astrólogos, conselheiros, intérpretes. Homens treinados para decifrar sinais, explicar presságios e orientar decisões reais. Quando todos estavam reunidos diante do trono, o rei falou. Tive um sonho que me perturbou profundamente. Quero saber o que significa. Os sábios se inclinaram respeitosamente. Ó rei, conta o sonho aos teus servos, e nós daremos a interpretação. Mas o rei respondeu de forma inesperada. Não. Se vocês realmente possuem sabedoria, então me digam primeiro qual foi o sonho. Depois me deem a interpretação. O salão silenciou.
Nenhum deles esperava aquilo. Revelar o significado de um sonho era uma coisa. Descobrir um sonho que nem o próprio rei lembrava era outra completamente diferente. Eles tentaram argumentar. Ó rei, não existe homem sobre a terra capaz de fazer o que o Senhor pede. Conte o sonho, e nós o interpretaremos. Mas Nabucodonosor não cedeu. Seu olhar endureceu. Se vocês não me disserem o sonho e a interpretação, todos serão executados. Suas casas serão destruídas. Mas, se revelarem o que eu sonhei e o que significa, receberão honra, riquezas e posição no reino. Não era apenas um pedido, era uma sentença. Os sábios insistiram mais uma vez. Disseram que aquilo era impossível, que apenas os deuses poderiam revelar algo assim, e que os deuses não habitavam entre os homens. Foi o suficiente. A expressão do rei mudou. A irritação transformou-se em fúria. Nabucodonosor não era um homem acostumado a ser contrariado. Muito menos por aqueles que alegavam possuir sabedoria e poder espiritual. Para ele, se não podiam entregar respostas, eram inúteis. E homens inúteis na corte de Babilônia não tinham lugar. O decreto foi emitido. Todos os sábios da Babilônia deveriam ser executados. Guardas começaram a se mover. Ordens foram transmitidas. A sentença não era simbólica, seria cumprida. Entre os nomes incluídos naquela ordem estava o de Daniel, sem ter sido consultado, sem sequer saber do que se tratava. Ele e seus amigos estavam agora sob a mesma condenação. Uma decisão do rei. E, de repente, a morte havia se tornado uma possibilidade real. Quando Daniel soube do decreto, procurou o comandante responsável e perguntou o que havia acontecido. Foi então que ouviu sobre o sonho do rei e sobre a exigência impossível. Se ninguém revelasse o sonho e sua interpretação, todos morreriam. Daniel tomou uma decisão imediata. Pediu que o levassem até o rei. Diante de Nabucodonosor, pediu apenas uma coisa: tempo. Disse que buscaria a resposta. O pedido foi aceito e a execução foi suspensa por um curto período. Naquela mesma noite, Daniel voltou até seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e contou o que estava acontecendo. A vida deles dependia de algo que nenhum homem poderia descobrir sozinho. Então, eles oraram. Pediram que Deus revelasse o mistério. Era a única esperança. E durante a noite, a resposta veio. Na manhã seguinte, Daniel se apresentou. Foi levado até o rei que havia decretado a morte de todos eles. O salão estava em silêncio. Guardas, conselheiros e oficiais observavam. Nabucodonosor olhou diretamente para ele. Daniel respondeu com calma. Não atribuiu a si mesmo sabedoria alguma. Disse que nenhum homem poderia revelar aquilo, mas que existe um Deus nos céus que revela mistérios. E então começou a falar. Uma grande estátua, imensa, impressionante. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura frágil de ferro e barro. Enquanto o rei observava a estátua em seu sonho, uma pedra se desprendia, não cortada por mãos humanas, e atingia a base da imagem. A estrutura inteira desmoronava. Tudo era reduzido a pó e levado pelo vento. Mas a pedra permanecia. E então tornou-se uma grande montanha e crescia até encher toda a terra.
O salão estava em silêncio absoluto. Daniel, então, revelou o significado. Representava o próprio Império da Babilônia, o reinado de Nabucodonosor, a quem havia sido concedido poder e domínio. Depois dele, outros reinos surgiriam, impérios fortes, sucessivos, mas nenhum eterno. Todos passariam. Por fim, um reino seria estabelecido por Deus. Um reino que não seria destruído. Um reino que não passaria para outro povo. Um domínio que permaneceria quando todos os impérios humanos já tivessem caído. Daniel falou com respeito, mas sem suavizar a verdade. Até o maior dos reis era apenas parte de algo temporário. Quando terminou, o silêncio permaneceu por alguns segundos. Então, Nabucodonosor se levantou. Diante de toda a corte, o rei mais poderoso da terra reconheceu aquilo que acabara de ouvir. Não como palavra de um jovem exilado, mas como revelação de um Deus superior a todos os outros. Daniel foi honrado publicamente. Recebeu posição elevada no governo da Babilônia e passou a ter autoridade sobre os sábios do reino. A pedido dele, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram colocados em posições de liderança, de estrangeiros levados cativos. Agora ocupavam lugares dentro do próprio império. Com o passar do tempo, o poder de Nabucodonosor se consolidou ainda mais. Vitórias, riquezas e domínio absoluto sobre diversas nações reforçavam sua autoridade. E, como acontecia com muitos reis antigos, o poder começou a se transformar em exaltação pessoal. Foi então que o rei ordenou a construção de uma enorme estátua de ouro. Alta, imponente, visível de longe, erguida em uma planície aberta da Babilônia. Em seguida, convocou autoridades de todas as regiões do império. Governadores, conselheiros, oficiais e administradores. Todos deveriam comparecer à cerimônia de dedicação da imagem. Quando a multidão se reuniu, a ordem foi proclamada com clareza. Ao som dos instrumentos, todos deveriam se curvar e adorar a estátua. Não importava a origem, posição ou crença. Quem se recusasse seria lançado imediatamente em uma fornalha ardente. A música começou. Um a um, oficiais e autoridades se curvaram diante da imagem. Era uma ordem direta do rei. Ninguém se atreveria a desobedecer. Quase ninguém. Entre a multidão, 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles ocupavam posições de autoridade dentro do império, mas, naquele momento, eram apenas 3 estrangeiros cercados por um mar de pessoas prostradas. Não houve discurso. Não houve alarde. Apenas a recusa silenciosa de se curvar. Não passou despercebido. Alguns oficiais que já observavam aqueles judeus com desconfiança viram ali a oportunidade perfeita. Rapidamente se dirigiram ao rei e relataram a desobediência. Nabucodonosor mandou chamá-los imediatamente. Diante do trono, a tensão era evidente. O rei não estava apenas irritado, estava ofendido. Ainda assim, concedeu uma última chance. Quando a música tocar novamente, se vocês se curvarem, tudo ficará resolvido. Mas, se não se curvarem, serão lançados na fornalha ardente. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A resposta veio sem hesitação. Eles não discutiram, não imploraram e nem negociaram. Disseram apenas que o Deus a quem serviam era capaz de livrá-los da fornalha e das mãos do rei. Mas, mesmo que não os livrasse, ainda assim não se curvariam. A fúria de Nabucodonosor foi imediata. Ordenou que a fornalha fosse aquecida muito além do normal. Soldados fortes foram chamados para amarrá-los e conduzi-los até as chamas. O calor era tão intenso
que os próprios soldados que os levaram até a abertura morreram consumidos pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha. Por alguns instantes, apenas o som das chamas dominava o ambiente. Então, o rei se levantou abruptamente, olhou novamente para o interior do fogo, e seu semblante mudou. 4 homens caminhavam dentro das chamas, soltos, sem ferimentos, e o quarto não parecia como os outros. Nabucodonosor se aproximou da abertura e os chamou. Um a um, eles saíram da fornalha diante de todos. Nenhuma queimadura, nenhum dano, nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Diante de toda a multidão, o rei reconheceu que nenhum outro Deus poderia livrar daquela maneira, e declarou publicamente que o Deus daqueles homens era digno de respeito em todo o império. Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos novamente, mas naquele dia, o que ficou marcado não foi apenas a promoção. Foi o fato de que, em um império onde todos se curvavam, 3 homens permaneceram de pé.